Então vamos lá. Não. Eu vou construir do zero, não vou pegar nenhum modelo pronto. E é importante que vocês construam também do zero para se acostumar às funções, às chamadas, a colocar os nomes. Uma dica que eu não dei no começo é evitem copiar e colar. Para os dedinhos de vocês se acostumarem com o modelo de escrever código. Colocar parênteses, fechar parênteses, ponto e vírgula e tal. É parte do processo de automação. Se você começa a copiar muito nome de função e não sei o que, aí quando você precisa escrever meio que não vai. Então, vamos aqui do zero. Eu vou querer controlar o que era. A bolinha tinha x e y, né? Então, eu vou criar aqui no meio da tela 200, y 200. Não é uma obrigação que exista o ponto e vírgula, mas é uma recomendação. Se ele não existir, vai funcionar do mesmo jeito. Mas se você lembrar de colocar, coloque, que ajuda a separar logicamente as coisas. Tá? Então, eu tenho o x e o y da bolinha. Eu vou criar uma bolinha aqui. Vou criar uma bolinha com elipse, com dois L's, né? Elipse no x e no y, e a minha bolinha vai ter tamanho 50. Beleza. Se eu rodar isso, já temos bolinha na tela. Não sei, por causa que eu não sei qual é a cor que ele está desenhando. Como eu não pretendo mudar a cor, eu vou definir ela bem aqui. Stroke, e vai ser a minha bolinha amarela. 255, 255, 0. Então pronto, já devo ter uma bolinha amarela paradinha aqui no centro da tela. Por que o miolo tá branco? Ah, por causa do fio, né? Fio 255, 255. Tudo bem, temos o solzinho. Vamos lá. Primeira ideia. Se eu quero que ela se mova aleatoriamente, seja para a direita ou seja para a esquerda, eu posso fazer com que a posição dela mude. Então, eu posso colocar aqui um x mais random. Se eu colocar de menos 10 até 10, o x vai... Ah, eu nunca mostrei essa construção, não, né? Vamos lá. Tá vendo aqui essa construção? X recebe x mais algo. Tudo bem? Isso daqui tem uma compactação, que é quando você coloca o mais antes do igual. Obrigatoriamente tem que ser antes, tá bom? Se você colocar depois, não faz sentido nenhum. Vai ser x recebe random. Então, é x mais igual a random. Isso é exatamente a mesma coisa de x recebe x mais. Isso funciona para todos os operadores. Eu poderia, ao invés de ser x recebe x menos a, eu poderia escrever como? X menos igual a... Se fosse x vezes a mesma coisa, eu poderia fazer x vezes igual a A, entendeu? Então, isso aqui funciona para todos os operadores. Mas lembra, sempre antes do igual. Se você botar depois do igual, vai dar tudo errado. Eu me perdi nessa parte que você colocou depois do x igual random, isso acabou de apagar, né? Por quê mesmo? Isso daqui eu só explicando que esse tipo de construção é exatamente igual a esse daqui de baixo. Se eu quero atualizar o meu x com o valor que era mais alguma coisa, eu posso, ao invés de escrever isso daqui, escrever isso daqui. O mais que ficava aqui vem para o lado da esquerda do igual. E ele a gente reconstrói a mesma coisa de forma mais compactada. Mas por isso que eu digo, tem que digitar. Porque o que eu já vi de aluno fazendo assim, professor, não funciona. Aí quando ele vai rodar, ué, por que ele não sai dali? O mais está depois do... Então ao invés de ele incrementar o x, ele está sempre atribuindo. Ele sempre vai receber um valor entre menos 10 e 10. Ao invés de incrementar de um valor. Que Se colocar um x depois do igual, aí dá certo, né? Sim, se você colocar o x aqui, sim. Que aí ficaria a mesma coisa, né? Só que é naquilo, né? Sempre que a gente puder diminuir o código, a gente faz a forma diminuída, né? O objetivo número 1 é legibilidade. Um conceito legal do Python é, se o seu código é fácil de explicar, provavelmente é um bom código. Python? Porque assim, é uma outra linguagem.
Existem várias linguagens de programação. O legal do Python é que ele tem regras de escrita muito claras e a forma como você deve fazer. Existe um modo de pensar Python, exemplo, entendeu? Enquanto na maioria das linguagens você é solto para fazer do seu jeito que você quiser, então existem as regras do Python. E uma delas é muito legal, é assim: se o seu código é fácil de explicar, provavelmente é um bom código. Entendeu? Então, assim, ao invés de, meu Deus, eu fiz um código maravilhoso, só eu entendo, e se eu dormir amanhã eu não consigo mais entender. Então, provavelmente não é um bom código. As variáveis não estão legais, a divisão não está legal, a lógica não está legal. Porque tudo bem, nós fazemos para que o computador entenda, mas nós também fazemos para que outros seres humanos entendam. Então, a legibilidade é um ponto importantíssimo. Então, vamos lá. Se eu fizer isso, a minha bolinha agora ela já se mexe. Só que ela só se mexe em x. Vamos fazer a mesma coisa agora para o y. Y mais igual a random menos 10 e 10. Esse random menos 10 e 10 é por quê mesmo? Ele vai do menos 10 ao 10. Então, se eu gerar um valor negativo no aleatório, o x vai diminuir. E se ele gerar um valor positivo, o x vai aumentar. Ah, entendi. Ele sempre vai gerar dentro desse intervalo. É porque está a partir do ponto de vista de onde a bola está, né? De onde a bola está, eu vou fazer uma alteração nela. E se isso daqui faz de conta que ele era 30. Se nesse frame ele gerar um valor 8, agora ele vai para o 38. Se no próximo frame ele gerar um valor 2, ele vai para o 40. Se no próximo frame ele gerar um menos 5, aí ele volta para o 35. E aí a cada rodada eu estou dando esse incremento que é aleatório. Que tanto pode ser um incremento real, fazer ele se mover para a direita, quanto um decremento, fazer ele se mover para a esquerda. Então tá aqui a nossa bola drogada. Tá? Vamos aumentar esse range só para ela ter mais chance de sair da tela. Vai-te embora. Vai-te embora. Pronto. Pronto, foi embora. Tá? O que significa que ela não sai da tela? A gente verifica o limite da tela, né? A borda da tela. Não sair da tela significa o quê? Em termos de variáveis. O x dela nunca vai ser maior do que o limite, nem menor do que 0. E o y dela nunca vai ser maior do que o limite, nem menor do que 0. Se a gente conseguir isso, está resolvido. Então, como é que eu garanto que o x nunca vai ser maior do que o limite? A forma mais fácil, a primeira técnica da gente é, ao invés de você tentar evitar que ele seja aquilo, você simplesmente faz o conserto. Então, ao invés de eu pensar, meu Deus, eu tenho que impedir isso daqui de passar na tela. Não. Você deixa ele ser o valor que ele quiser e aí você conserta. Como seria o conserto? Se x for maior do que 400, então x recebe 400. Ele tem como sair da tela agora? Não. Se x for menor do que 0, então x recebe 0. É que nem quando a gente faz cálculo de colisão de partículas. Ao invés de você imaginar que o bonequinho não vai entrar na parede, entenda, logicamente a gente deixa ele andar e depois verifica se quando ele andou ele foi parar dentro da parede. Se quando ele tiver andado, ele tiver parado dentro da parede, o que é que eu faço? Eu tiro ele de dentro da parede. Entendeu? Então, assim, logicamente não faz sentido. Quer dizer que tu vai deixar ele sair da tela e depois puxar ele de volta? É muito mais fácil pensar assim do que ficar fazendo um monte de conta para impedir que o x passe de 400. Deixa ele andar, depois faço o ajuste. E no y, se y for maior do que 400, y recebe 400. Se y for menor do que 0, y recebe 0. Pronto, agora a nossa bolinha drogada não vai sair da tela. No caso, Senna, eu troquei os 400, os limitantes, né, positivos, eu troquei eles para altura e largura.
Ótimo, porque fica fixo na variável, Cada né? mude o tamanho do campo, por exemplo, eu não vou precisar ficar editando o tamanho da tela. Ótimo. Ó, você vê que agora ela não sai, mas ela até tenta. A função if não precisa da chave? Se eu só tiver uma instrução dentro dela, não. A minha tem mais uma função dentro, então a minha tem Então precisa da chave. No meu não precisava. Mas assim, eu precisava, assim. Não, é só. Porque, ó, uma, Não, essa aqui é a if, É a já é a principal. função. É. vamos aqui para algumas observações, tá? Tente, isso é uma coisa que você vai ter que se observar. Verifique se você está dando os espaçamentos corretos. Você está dando um espaço antes do controle? Você está dando um espaço dentro dos operadores? Está vendo aqui, ó, um espaço antes e um espaço depois do maior. Então, esses espaçamentos ajudam ao código ficar mais legível. Entendeu? Você não precisa colocar espaço, a gente não coloca espaço antes de função, tá vendo? O espaço da função você não coloca, mas o if, que é um controle, for, os controles você coloca, tá? Uma regrinha que aí fica livre, você não é obrigado a colocar as chaves se você só tem uma instrução dentro do if. Tá vendo aqui? Um if, uma ação. Um if, uma ação. Um if, uma ação, um if, uma ação. Então aqui eu não preciso colocar chaves. Se eu tivesse duas ações, sei lá, faz uma coisa no X e faz outra coisa no Y, agora você é obrigado a colocar as chaves. Teria como colocar isso aqui dentro do if só? Não, porque são 4 condições distintas com ações distintas. Aí tem isso também, tem o, né, que é o... Mas as ações de correção são diferentes. Se ele sair do lado de lá, então trave do lado de lá. Se ele sair para cima, trave para cima. São ações diferentes para condições diferentes. Então não faz sentido ser o mesmo if. O mesmo if, um if cumprido seria para várias condições. Exemplo, você poderia fazer um if cumprido se, olha qual é a condição agora. Se ele sair, eu quero que ele volte para o centro da tela. Como é que eu escreveria isso? A relação de X lá no centro. Mas tudo bem, o que significa ele sair? X maior do que 400, ou o que mais? X menor do que 0, o que mais? Ou Y maior do que 400, ou Y menor do que 0. Aqui eu tenho 4 condições. Se isso acontecer, ou isso acontecer, ou isso acontecer, ou isso acontecer, então ele vai para o meio da tela. Cadê? X recebe 200, Y recebe 200. Tá correto meu código ou tá errado? Tá errado, por quê? X recebe não tá completo. Porque eu tenho 2 instruções. Se eu tenho 2 instruções, obrigado a olhar as chaves. Eu quero que você olhe o código do seu colega agora e verifique se ele está fazendo a indentação certinho. O que é a indentação? Ó? Vamos aqui, ó. Presta atenção, vamos olhar a indentação. Você tem uma abertura e um fechamento de escopo. Foca aqui. Isso daqui abre o escopo do setup, isso aqui fecha o escopo do setup. Tudo que está aqui dentro está um passo para frente. E esse passo a gente dá com tab, a gente não dá com espaço, para não ter que ficar contando. Você dá um tabzinho e ele vai pular para o canto certo. A mesma coisa aqui embaixo. Ó. Dentro do escopo do draw, tá vendo que tudo está alinhadozinho? Um tab, tudo está no tab. Onde é que eu mudo a tabulação? Quando eu entro dentro do if, ó.
dentro do if eu dou outro tab, então ele está outro nível. Olhe e conserte a sua indentação e depois pastore se o seu coleguinha fez a indentação correta. Olha aí o código dele, se o código dele estiver torto, aí chame. O tab fica do lado do quê? Mas não Depende- abre todo não, gente. Depende do editor. Depende no rap, aqui são 2. Não. É, mas vai. Ó, tem que estar tudo retinho, tudo alinhado. Abriu um escopo, um nível a mais. Fechou o escopo, um nível a menos. Vá pastorar aí o código do seu coleguinha. Se tiver errado, se tiver torto, se tiver fora do alinhamento, aí você chama a atenção dele assim de forma carinhosa. Corrige isso, cara. Botar esse nome de errado, botar primeiro acima errado, botar as nomes de variável que não faz não. Nossa, que horror, velho. Mas Você pode abrir o final do espaço? cara, quando ele virou um, ele já me zerou. Porque o código do programa não tá bom. Aí ele falou que você vai abrir Aí eu abri meu computador e funcionou. Ah, aquele problema de máquina. Também, só que outro problema. Só não prega, Ele não tá definido na variável. Aí a variável precisa brincadeira. Por isso mesmo, isso que vai acontecer. Ah, foi isso. Mas já tinha aceitado, né? Assim, eu vou estudar. Aí 12 horas o cara manda mensagem. E o cara vai ter e eu vou te passar, viu? Aí eu vejo isso. Amém. Ele ficou com pena. Eu acho bichinho. Porque eu estava iniciando e não consegui dizer qual era o erro do código. Eu fui olhar, eu sei que eu vou comigo. Aí eu fiquei assim, aí ele, mas se preocupe, não, eu vou deixar essa passar, porque eu também não vi aí. Ele não, humilde. Se eu reprovasse, eu também vou tirar. Falando do ensino médio também. Caralho, ele é latim. Ele é assim, não No carro, agora passou, eu abri minha loja de bebida, né? E a gente acabou saindo. A gente acabou 10 quilos. Caralho, eu voltava a morar com meu pai, era isso. Cerveja. Tu vai criar a tela na casa do prêmio, criar a tela uma única vez. Uma única vez. Agora eu não entendi porque o Sudamérica está fazendo exatamente a mesma coisa que ele pediu. Ele sai em 12 linhas. Porque ele começou na aula passada, você não quer jogar variável, Porque o código dele tá mais ele escuro, não né? vai funcionar acabar. Não, mas esse tempo Acabou funcionando assim. não, seria esse. É o mesmo código, tu mudou alguma coisa, mano? Conforme o ser está acontecendo, não tem exatamente viverem a Não, eu não meu código. Eu montei com ela isso aí, entendeu? Vou com ela agora. E o dela foi tipo assim, 12 linhas. O meu aqui, ó. Gente, vocês estão flexibilizados demais. Eles estavam indo lá para assim. ele teve um certo. Simples, é Aí tem que simples. tirar ela abaixo, porque se ele E acabar quase tem que mais simples. Eu estou lá para sentir. Não, cara, deu os incas e o Ei, se vocês quiserem simples e bonito, pode ser facilmente bonito. O meu porque eu vou assim. Simples e bonito é facilmente Sabe bonito. aquela da. Eu achei um jogo e ficou fazendo. Bola, seria uma passada lá. Por exemplo, é que eu gosto muito de quê? Você foi uma dúvida da minha tarefa. Não tem inferno. O meu também tá. Acho meu tava Movie e Movie X. Aí eu troquei pra XY. Mas assim, Sem linha, sem nada. você não fez errado. Pessoal, vamos lá. Toca aqui, toca aqui, toca aqui. Para os que já conseguiram essa parte, eu vou só passar aqui uma atividade para vocês ficarem tentando e eu vou olhar o código do pessoal, tá? Então, pensem em fazer a bolinha máquina de escrever. Ela vem aqui, quando chegar no final ela volta, só que ela não volta aqui, ela vai voltar na linha de baixo, entendeu? E aí anda, aí volta na linha de baixo. Anda, volta na linha de baixo. E ela vai estar correndo na tela. Ou seja, toda vez que ela sair aqui, ela vai voltar ali embaixo. Deixa eu continuar olhando no código pessoal.
A gente muda nesse mesmo código? Pode mudar onde vocês quiserem. É só você pensar em condição. O que é a condição? Sair da tela. O que é a ação? Voltar para o começo, mas... Descendo, né? Primeira variável possível conversar. Vamos lá. Será que vai precisar desse definição também? Ele vai mudar o cheiro. Quando ele quer começar Tem a velocidade, né? Para ela bater. Que é o... No caso, aí no caso, e se você unir x igual a 4 igual, né? Aí você determina x zero. Para ela parar esse negócio frio. Você primeiro isso me consegue. Pague muito zero? Não. Ó, vem comigo, vem comigo. Se ele começa aqui, vamos lá ver. E x não fica zero. Quando ele for andando, ele vai continuar. Ok. Quando x chegar em 400, vai ter que alterar ali, não vai falar. Aí ele x igual a 0, tipo, vem tudo. E então eu quero passar o botão porque ele não vai fazer 10. Era isso que eu ia falar, pra organizar em tabela. Será que a gente organizar em linhas também? Será que você pode colocar 10, 10, né? Pronto, vou tomar as linhas de 10 em 10 E aí vai diminuindo 10, 10, né? No caso, eu não vou botar linha porque eu acho que pode ser. Faz as transições serem suaves. Salva 3 cores. E ao invés de elas simplesmente mudarem totalmente nada, muda para mais ou menos cada uma delas. X, tem os 3. Toda vez que ela muda, o X só um pouquinho. Instantaneamente. Exatamente. No meu caso, não, senhor. Eu terminei trabalhando no estágio. Pois é. Eu vou escolher entre estágio e pesquisa. Cara, eu já quero me mostrar, eu não acredito que eu escolhi trabalhar pra minha faculdade. Depois eu me arrependo. Não, estágio era. Seu estágio não é remunerado. Vocês fazem estágio passivo. De graça. Na hora da direção. Sou eu? Super bem feito estágio passivo. Não, não sabia. A gente não recebe, só recebe quem faz estágio. Na manhã e tarde você não recebe nada. Amigo, pelo amor de Deus. Nossa, mudou o mundo. Ah, ainda bem que eu não escolhi a parada. Eu não fazia meu esforço só logo. Mas imagina você ganhando. Só aquele meme dos caras. 400 oportunidades. 400? Eu recebia 200. Vocês estão recebendo dinheiro? Que estranho. Era escola patina, não era? Como assim tu só estagiava 8 horas? Por semana. Uma semana estagiária, 60. Eu tinha que fazer 6 horas por dia. Vai bem mais fácil. Depois vai pegando os macetes. Ô pessoal, a turma tá sequinha, a impressão minha é que sumiu um monte de gente. Tem algumas pessoas que mal E alguns Pois é, meu pai, né? Assim. Então, vamos lá, pessoal. Só com o que a gente viu hoje, só com o if e as bolinhas, a gente tem como fazer um zilhão de animações diferentes. Eu tô na máquina de escrever. Vamos fazer. Deixa eu ir anotando aqui as ideias. Tô tão triste, embora.
Vamos lá. Aí coloquei 35. Vamos sincronizar aqui os esforços para a gente estar todo mundo na mesma vibe. Então, para um pouquinho o que você está fazendo, daqui a pouco a gente continua, tá? Bora só sincronizar. Vou salvar esse código aqui. E vamos fazer a máquina de escrever. Máquina de escrever, a minha bolinha ela começa aqui e vai até lá. Para ela ir só para a direita, o que é que eu tenho que incrementar dela? Só o x. Então eu vou começar aqui o meu x no 0 e o meu y no... Vamos fazer assim, ela dentro da tela, já que ela tem 50, né? Ah, aquela 50 logo, né? Já que ela tem 50, eu vou colocar 25, que é no meio da bolinha, né? Tudo bem. A cada round, ao invés de mandar ele aleatoriamente para frente, eu vou colocar um mais 5. E o y não muda nada. Tudo bem? Eu só estou mudando a posição dele um pouquinho para a direita. Certo. E o y não muda nada. Então, se eu simplesmente rodar com isso daqui, eu vou ter que a bolinha vai para a direita e pronto, acabou-se. O que é a condição de sair da tela? X é maior do que 400. Quando o x for maior do que 400, o que é que eu quero que aconteça? Ele volta para o começo, ou seja, x igual a 0, e ele desce uma bolinha, uma linha. Então ele tem que descer quanto? 25 se a bolinha é 25. No caso aqui a bolinha é 50, então ele vai descer mais 50. Pronto. Foi, desceu, foi, foi. Quando o y atingir 400, ele some. Então a gente tem que fazer outro if para quando o y atingir 400. Pode ser, para a gente voltar à máquina de escrever, né? Como é que a gente faz a máquina de escrever voltar? Se ele sair da tela, Um y. se y for maior do que 400, ele volta para o começo. Exato. Seria x igual a 0 Y é igual a 0. e y igual a 25, Ah, né? Porque ele começou. que é lá na primeira linha. Você não está com dificuldade de acompanhar, você pode retornar a explicação. Bora devagar, bora devagar. Vamos devagar. Nosso cérebro, aos pouquinhos, ele vai começar a traduzir conceitos em linguagem humana para código. Mas isso é aos poucos. Vamos lá. Quando eu falo, o que é que significa essa borda? Essa borda, ela significa o quê? X igual a 0. Essa borda aqui é x igual a 0. Ah, entendi. O que é que significa a borda de lá? O x igual ao máximo, que é o que cabe na tela. A borda de cá é o máximo de x. Pode ser. Okay? O que é que significa a borda de baixo? O y não pode ser. O y máximo. Tudo bem? Então vamos lá. Se a minha bola só vai para a direita, qual é a variável que muda a cada round? X. Só o x. A velocidade dela não é fixa para a direita? Então o incremento tem que ser fixo. A gente fez isso bem aqui. Ó. X aumenta de 5 o tempo todo. Então ele começa aqui e ele vai aumentando de 5. Qual é o conceito? Se ele sair da tela, ele retorna do outro lado. Sair da tela significa que o x da bola tem que ser maior que o x da borda. Se x for maior que 400. E o que é que significa voltar do outro lado uma linha abaixo? Voltar do outro lado, né? No começo é x igual a 0. Y incrementado. Uma linha abaixo é se a bola tinha tamanho 50, ela vai descer ao mesmo tanto do tamanho que ela tinha. E aí a gente pode começar a ajeitar esse código, criando variáveis que deixem ele mais legível. Tá vendo que tem 50 agora em um monte de lugares? 50, 50, 50. E se eu quisesse mudar o tamanho da bola,
eu teria que trocar esse número em todos os lugares. É uma variável. Ia ficar horrível, na verdade. Porque se eu esqueço de mudar em um local, vai ficar bola torta ou não vai funcionar. Então, se esse 50 ele tem um significado, você pode salvar ele numa variável. 50 para a gente é o quê? O que é que significa? O raio é 25, né? Eu acho que 50 é o diâmetro. Então, vou chamar de diâmetro, vai ser igual a 50. Algumas regras para nomenclatura, tá? X e Y, tudo bem ser uma letra só, porque já é parte do nosso conceito de que X representa uma coisa e Y representa outra. Mas todas as outras coisas, dê um nome decente, ou pelo menos minimamente compreensível. Você não quer colocar diâmetro inteiro, pelo menos 3, 4 ou 5 letras para você bater o olho e eu entendi o que é que isso aqui significa. Porque senão fica aquela sopa de letrinhas. Ó, professor, eu queria aqui umas 5 variáveis. P, Q, Z, V, T. Isso significa o quê, meu filho? Professor, não é óbvio? P de porco, Z de zubate. Não, meu filho, não é óbvio. Você não conhece Pokémon. Tá? E aí o que é que a gente pode fazer? Ao invés de ficar usando 50, eu vou ficar usando o quê? Diâmetro. Então aqui seria diâmetro. Aqui seria o quê? Diâmetro dividido por 2. E aqui seria diâmetro e aqui seria diâmetro. Se você quisesse, você podia colocar raio, e aqui seria raio, raio vezes 2 e por aí vai. Tudo bem? Outra coisa que também... Oi. Você não precisa botar diâmetro 2 vezes no tamanho da bola. Aí se botar só uma já vai? Não, mas não vai, porque ele considera que isso. Legal, sabia não. Outra coisa, tá vendo aqui esse 400, 400? Se eu quiser mudar o tamanho da tela, eu vou ter que mudar em muitos lugares. Ok? Então, existem outras palavras-chave que representam a largura e a altura. Então, ao invés de você chamar de 400, você pode chamar de width. Bora lá. Dicasinha. Você tá vendo que a palavrinha ficou vermelha? Significa que você acertou o nome. Se você tiver escrito ao contrário, professor, eu escrevi assim, ó. Aí ele não entende como palavra-chave e aí não vai sombrear. A dica para você que está pegando o macete do inglês é se o som termina com ou com tem som de T, então termina com T. With. Tem som de sopro, então não termina com T, termina com H. Entendeu? Então se o som final é T, ela termina com T. Se o som final é, então ela termina com H. Height. Night. T. É tudo HT ao invés de TH. Pronto. Então agora, você não precisa mais ficar colocando 400, 400, todo o resto. O que você tiver criado a sua tela, ele vai se adaptar. Se eu criar a minha tela de 300 por 200, para poder caber aqui, senão não cabe, e mandar rodar, a nossa bolinha vai funcionar do mesmo jeito. Nossa maquininha de escrever. Aí aqui a gente só tem 2 controles. Qual é o controle? Se sair por aqui, volta uma linha abaixo. E se sair por aqui, retorna lá no começo. Vocês querem fazer? Escrever esse código para testar? Faça. O meu não tá rodando, se tá no mesmo jeito. Eu posso olhar, tá? Olha para mim, por favor. Aqui, X maior 400. A 0, Y, o T mais 50 é o número da bola.
Oi. No último no último verbo, usou operadores lógicos, né? Por ele, or, né? Aham. A gente vai ver operadores lógicos. Sim. Só que à medida que a gente precisar. Eu só vou dar os conceitos na hora que eles forem necessários para resolver o problema. Nossa, total. Mesmo. Obrigada. Beleza, beleza? Ah, vamos continuar no fan program ou vocês querem continuar? Ah, deu certo. Eles querem só isso, não, Deus. É muito boa essa alegria de juvenil. Deve ter uma chave, perto de vocês. Paulinha, Comida boa. Cachorro. esse if, ele verifica se ele saiu pelo lado de lá. Se o x for maior do que a largura. Se ele saiu do lado de lá, eu preciso de duas ações. Primeiro, trazer o x para cá. E segundo, trazer o y mais para baixo. Como eu preciso de duas ações, então eu sou obrigado a usar a chave para colocar essas duas coisas dentro do if. Se eu não tivesse chave, ele só executaria a primeira ação. O if ele obriga a ter chaves para mais de uma ação. Diz. Nossa. Faça o seguinte, que tal a gente, já que é só treino, tudo bem? Mesmo esses treinos pequenininhos, eles são úteis. Faça a máquina de escrever assim, ó. Eles estavam só Andando de cima para baixo. Quando ela sair embaixo, ela volta uma na frente. porque você definiu. Esse agora ele vai normal, tá? Esse aqui é o código que vai voltar quando chega embaixo. Esse é o código, é quando chega na tem um errinho. Aqui. Ela tá. É, porque é uma medição pra entrar. Ah, porque ela tá começando. Ele tá com Calma, amigo, tá aqui. Estamos me matando aqui, não pode ganhar. agora pra dar o palpite aqui. Edna, você é uma boa pessoa. Eu mandei um negócio. Isso. Ah, em cima de. Ah, porque o Y também tá em cima. Não, mas o Y não tá bem. Então começa a dar na hora. Bota em direção vezes 50. Direção. Não, vezes. Ele começa. Ele tá começando na bola. Direção vezes 50. Então ele vai começar na posição do em vez da posição que é outra posição que é. Então você vai pegar ele de boa. Quando a direção for 1, não, vai ser 50. Vai descer. Entendeu? A mesma Vamos deixar um coisa. complexo. Peraí, volta aqui. Quero ver pela. Tem um jeito Aí, ó, o que que acontece? Por que 25? Porque a bola não tem 50. E 25 ela fica alocada no 50. Exatamente. Ok. Por isso mesmo que a gente divide muito. O que você tem para aqui? Porque bola é Qual é simbólica. a condição? Esse código aqui são os palavras. Fala que se a bola ficar aqui, é para ela voltar para cá, mas não tem Caso O tamanho inicial. Só variável aqui. Então, X Só variável se isso acontecer, você É tem isso que que eu tô fazer falando, tá? aquela direção, que é O eixo é a altura. não é mais. dentro do mesmo coisa, mas não fechado. Agora eu vou ver. Quando ela falou aqui, é porque assim, a bola, pelo menos eu percebi, ó, a bola aí, o Y, se o Y for maior do que a altura, bola Y é igual a zero, porque ela vai zerar. Aí bola Y mais bola de 2. Ele era um Precisa entregar. Esse mais aqui, ele está incrementando. Sim. Então, a cada vez que aparece lá, vai incrementar de novo. Ela vai ser 50 mais baixo. Então, eles, cara, Acho que só ele. agora ele precisa.
Ah, porque tá colocando o valor que falou Y lá, mais bola igual 2. Exatamente. Mas deixa aqui X. A X tá certo. Porque ele vai voltar aqui. Eu só tava dando certo porque bola Y não pode implementar, né? Tem aqui, ó. Você sempre vai adicionar a bola Y, a bola Y vai começar zero. Tá basicamente na primeira vez. É porque tanto faz. Tanto faz, já não adiciona. Por que ele tá morrendo? É o X de inovação. Não, cheio de nota de prazo. Porque tá na perto do Aí inicia. Aí, muito obrigado, sabe? Aí o que tu fez aqui? Bola Y vai começar no 25, entendeu por quê? Porque ela já tá subindo, ela fica 25 mostra, né? Se eu descer 25, ela parece que tem 2. Vai dizer, a bola X0, ela começa no 0. Perfeito. Tamanho da bola. Sério. Por isso mesmo que a gente 50. Mas quem que definiu o tamanho da bola? Beleza. Aí o que você fez? Botou o X. E aqui eu vou variável para o X, Agora, Os dois parâmetros finais é o tamanho assim. É basicamente o primeiro ponto de X com o segundo ponto de Entendeu? Esse ponto é o valor de X agregando mais. Não, é o valor de X mais. Ela vai ter que dar ele adicione 5 no espaço de mais. E aí o que acontece? Pra gente fazer a gente instituiu dois limites. Limite de também volta para a posição inicial. beleza. Se bola X alcançar o limite, X vão alcançar zero. O valor de bola, que é o valor exatamente da bola. Essa fica, mas fica embaixo da onde ela bola. Aí beleza, isso aqui a gente resolveu. Agora vamos ver. Chegar no limite. Pessoal, vamos lá. Vamos sincronizando, porque a dupla de um monte de gente não para um pouquinho. Já para princípio parece. A gente só quer que Vamos sincronizar aqui interesses, objetivos. Peraí, daqui a pouco vocês continuam. Quais foram os nossos últimos passos? Primeiro, nosso código, eu não mudei muita coisa no código anterior, vou até voltar para ele. Vou voltar para o código que eu tinha. Tá. O pessoal se confundiu na última rodada. Esse código funciona. Foca. Esse código funciona e gera aquilo dali. A gente vai para o novo passo de organização. Tem um monte de número jogado pelo código, é ruim. Principalmente porque muitos deles são redundantes. 400 e 400. Aí você pensa, se eu quisesse mudar o tamanho da tela, eu mudaria em um único lugar ou eu teria que mudar em vários lugares? Em vários lugares. Vai gerar um problema de inconsistência. A mesma coisa para os 50-50. Eu estou pegando esses 50, 25, tem vários locais. Depois tu ajeita. Foca aqui para a gente ver a ideia de variável. A gente tem que entender o porquê que a gente está fazendo essas coisas, não só que elas existem. Nosso objetivo é deixar o código mais fácil de manter. Ou seja, se eu tiver que alterar, eu altero num canto só e funciona. Tudo que você tem que alterar e você precisa alterar em vários lugares para funcionar, tá ruim. Porque quando você for mexer, você não vai lembrar que botou aquela variável em 10 lugares diferentes, 6 lugares diferentes. Você vai esquecer de atualizar uma delas e o código vai parar de funcionar. Então, o que é o nosso objetivo? Diminuir as redundâncias. O que é que a gente tem de redundância de cara aqui? O tamanho da bola. Tamanho da bola dividido por 2, tamanho da bola dividido por 2. Então, ao invés de utilizar o número bruto, a gente vai colocar tudo isso como uma variável. Então, eu vou criar qualquer nome que você queira que faça significado. Vou chamar de tamanho.
tamanho é igual a 50. Então, todos os locais onde eu usava o valor 50 para representar a bola, eu vou usar tamanho. Então, aqui é tamanho. Aqui não é tamanho, aqui é o quê? Tamanho dividido por 2. E aqui também é tamanho. Código é o mesmo. Funcionamento é o mesmo. Legibilidade é muito diferente. Próximo passo. O P5, ele me permite, isso é uma característica da linguagem. Ele tem uma palavra reservada para representar o tamanho da tela, na largura, e outra para representar o tamanho na altura. Se não tivesse, a gente podia criar, exemplo, faz de conta que não existe aquela palavra-chave. Eu vou criar aqui, seja profundidade, 200, seja largura, 200. Então agora, ao invés de ficar usando 400, 400, eu poderia usar largura e profundidade. Mesmo conceito da variável. Então isso daqui seria o quê? Create canvas. Largura, isso aqui seria profundidade. Se x for maior que largura, se y for maior que profundidade. Nosso código é o mesmo, funcionamento é o mesmo, mas a legibilidade é diferente. Não apenas a legibilidade. É o conceito de computação. A manutenibilidade, ou seja, capacidade de manter o código, de consertar, de alterar. Porque se eu precisar mexer na tela, eu só venho aqui. Eu queria uma tela mais fundinha. Tá aqui, ó, você colocou 400 aqui e o teu código faz o que devia fazer. Só que você não precisa dessas duas variáveis. Por quê? Porque o P5 ele já salva isso automaticamente para ti. Se fosse outro motor de desenho, você poderia criar elas. Aqui você não precisa, porque já existem palavras-chave para ela. Mas Oi. nos aplicativos em geral, todos usam if, né? Então, você poderia fazer aqui com qualquer tamanho, 400 e 300, e quando você precisasse da largura, width, e quando você precisasse da altura, weight. Tá? Se você escrever errado, a coisinha vai mudar. Só lembrando por que a gente está fazendo isso. Sobre uma coisa maravilhosa, eu não gosto do fato dele encostar na bomba e passar. Aí eu coloquei a altura e a largura menos 50. Um pouquinho menor, né? Porque aí ele já volta. Bora voltar para o Fun Program para seguir a sequência deles mais um pouquinho. Nós paramos no 12. Olha, depois da última tarefa do senhor, eu imagino que a grande maioria das pessoas fica até o 15. Tem 15 que estão Das bordinhas. Como aqui, ó. Aqui os eventos, qual é o evento que ele coloca aqui? Ele tem alguma coisa aqui? O que é que isso aqui faz? Ah, tá. O que é que isso daqui faz? O que é que esse pedacinho faz? Número aleatório de 0 a 10 for maior do que 9. Ele tá criando um if que vai entrar quantos por cento das vezes? 10%. Ele está fazendo com que 10% das vezes a bolinha aumente de tamanho. Ao invés de eu entrar sempre, ele está colocando isso aqui. Se eu quisesse fazer 5% das vezes, poderia fazer quanto? Poderia fazer assim, ó. Se RAM de 100 for menor do que 5. O número de 0 a 100, quando for menor do que 5, isso aqui vai acontecer. Então só vai acontecer 5% das vezes. É só um controlezinho que ele faz. Ó. Então,
como são muitos frames ao mesmo tempo, a gente acha que é rápido. Se eu quisesse que fosse mais raro ainda, 1% das vezes. Tá vendo? Cada 100 frames, talvez um deles faça isso. Vamos lá. Agora, presta atenção na ordem dos comandos. Qual é essa versão? É a próxima da sequência, a 13. Eu não sei de onde é que passa. 13. Vamos lá. Como é que ele garante que a bolinha sempre volta para o normal? Você tem que ver a sequência das coisas. No começo, ele sempre coloca a bolinha de tamanho 50. No começo, a bolinha sempre volta para o tamanho original. Se acontecer isso, a bolinha aumenta e depois ele desenha. Se ele colocar o desenho no canto errado, aí talvez não funcione. Então tem que ser na sequência. Voltei para o 50, talvez seja 60, e aí ele já vai pintar a bolinha do tamanho que ela quer. Aí eu posso aumentar aqui, a bolinha aqui vai ser 100. Cadê? Pronto. Tá raro, né? 1% das vezes. Opa. 3 vezes. Olha. Vocês não leram ainda? O Andar do Bêbado é muito legal. Ele fala sobre aleatoriedade, jogos. É bem divertido. Fizemos o 13 e agora vamos para o 16. Desculpa, 14. Eu vi 14, pensei 14, mas da minha boca saiu 16. Vamos ver o que é que isso daqui faz. É só a bolinha andando na diagonal, né? E o próximo é ela batendo nas laterais. Pronto, então vamos lá. A gente já tá na frente. 14, Era realmente 16. 15. Ela Aí já viu. Aí que a gente vê. Foi. Batendo em que, irmão? Batendo na lateral, foi esse. Esse é o Toda vez que ele 15. bate, ele avisa qual a lateral Lá ele bateu. É. Tudo bem. A gente olhar pra continuar pra ainda print, né? Você tem agora um conceito novo, né? Que é como é que a gente manda um texto para a tela, para debugar. Print, então. Esse exercício aqui ele vai ter alguns conceitos novos. O primeiro é esse print ln, que eu mando um texto para ele, uma variável, um texto, qualquer coisa, e aí a informação sai aqui embaixo no console à medida que ela vai acontecendo. Tá vendo? E a segunda é a ideia de, ao invés da bola simplesmente ficar tremendo feito louca, ela vai ter um movimento mais fluido. Vamos agora aqui brincar de movimento. Vou fazer do zero, tá? Vou fazer do zero. Plá, 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 pli, pli, pli. Ok, vou começar só, vou deixar o x, o y e o tamanho. Vou zerar todo o resto. X, y e o tamanho e apaguei o resto. Para, bolinha. Agora eu vou precisar de duas variáveis a mais para controlar se ele está indo para a direita ou se ele está indo para a esquerda. Então eu vou chamar isso daqui de velocidade. Perdão. Velocidade em x e velocidade em y. Let velocidade em y. O que é que significa que é positivo? Significa que ele está indo para a direita e negativo ele está indo para a esquerda. Okay? Como é que vai ser a atualização da posição da bolinha? Ela aumenta de Vx e o y aumenta de Vy. Então, eu não vou mais mexer diretamente no x, eu vou mexer na velocidade. Está vendo aqui? Lembra que antes a gente pegava o random e jogava o random direto para dentro do x? Isso fazia a bola se teleportar. Ela estava na posição 40, pulava para a posição 60, depois para a posição 70, e depois para 30, e ela ficava aquele negócio, né? O tempo todo está mudando. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou ter isso daqui para ficar incrementando na bolinha. Então, ela sempre aumenta de Vx e o y sempre aumenta de Vy. Se for só isso, vou colocar no meio da tela, tá?
Minha cabeça. Eu vou usar aquela ideia de criar as variáveis. Então, eu vou criar largura, 400, seja profundidade, 400. Aí aqui eu vou usar largura e profundidade, tá vendo? Porque se eu quero que ela comece do meio da tela, aqui eu vou colocar o x como largura dividido por 2 e o y como profundidade dividido por 2. Que aí se eu mudar aqui a largura e a profundidade, a bolinha vai sempre estar no meio. Independente de como eu redimensione a tela, a bolinha sempre vai começar do meio. Então aqui ela só vai para a direita não, né? Por que ela foi na diagonal? Deixa eu diminuir aqui. 2 e 2 para ficar mais devagar. Ela está pegando x e y no mesmo tempo. Ela está dando mais 2 no x e mais 2 no y. Então ela sempre está indo para baixo. Se por acaso eu só inverter o sinal do x, o x era 2, passa a ser menos 2. O que acontece com a bola? A bola não vai ficar na tela. Não. Esquece bola. Num determinado momento da vida da bola, o Vx que era 2, ou seja, o incremento passa a ser menos 2. A bola que estava indo para a direita vai para a esquerda. Vocês lembram dos eventos? Como é que a gente fazia um evento? Dava uma chance para uma coisa acontecer, né? Então eu vou criar um evento assim, ó. 10% das vezes, ou seja, se random 100 menor do que 10, 10 é muito ainda. 5% das vezes eu vou inverter a posição, a direção da bola. Menos Vx. Quando você coloca esse número depois do random, ele já entende que é porcentagem? Não, ele não entende que é porcentagem, mas é tipo assim, aqui não vai gerar um número de 0 a 100? Certo. Quantas vezes esse número vai ser de 0 a 4? Ah, entendi. Entendeu? Estatisticamente 5% das vezes. Seria a mesma coisa que se eu fizesse 5%, se eu tivesse feito de 0 a 20, foi igual a 0. 20, não, isso aí seria 5% das vezes também. Só que aqui é mais legível, né? Então, bora comigo, ó. 5% das vezes, em 5% dos frames, ele estava indo para a direita e do nada ele dá a doida e vai fazer o quê? Vai começar a andar para a esquerda. Vamos testar. Ele fugiu. De novo. Fugiu de novo. Mas ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso, né? Do nada ele vai para a esquerda ou muda a direção para a direita. E se eu fizer a mesma coisa no Y? Se random 100 menor do que 5, VY recebe menos VY. Outra forma de escrever seria VY vezes menos 1. VY recebe VY menos 1. Multiplica por menos 1, ele muda de sinal. Ele recebe o contrário dele, ou ele vezes menos 1. É a mesma coisa. Então, o que é que na teoria agora vai acontecer? Nossa bolinha. Tá descendo, tá subindo, tá descendo. Agora a gente tem que tipo É aleatório, ela muda de direção conforme dê a boa vontade dela, né? Mas esse caso que eu tô mais aleatório do que o que a gente fez ainda. É, porque eu não tava no treino. Tudo bem? O que foi que o jogo das bordinhas fez? Ao invés dele mudar de direção aleatória, ele colocou para mudar de direção só quando tocar as bordas. Então, quando ele toca essa borda, o VY que era o X que era o VX que era positivo fica negativo. Quando ele toca essa borda aqui, o VX vai ficar positivo. E ele fica fazendo esse jogo. Se ele tocar as bordas laterais, ele inverte o X. E se ele tocar as bordas
as bordas em cima e embaixo, ele inverte o Y. E a bolinha fica nesse futrico aqui, né? Que é justamente esse código... Ah, não, é aqui, né? Que é justamente esse código do número 15. Esse código do número 15. Toda vez que ele toca a borda, cadê? Se ele saiu, lembra, ó, se ele saiu, isso aqui é importante, tá? Eu impeço que ele saia e inverto a direção do movimento. Se você comer essa parte daqui, você pode deixar a sua bola presa do lado de fora, sem querer. Façam isso, veja se dá certo. Tira essas travas bem aqui. Porque isso daqui é o que te coloca de novo para dentro do quadrado. Ele tá andando, saiu do quadrado. Se você só inverter a posição, talvez ele fique preso lá fora, só sem conseguir sair. A tua bola vai ficar presa. Então lembra, você deixa ela sair e conserta ele para o valor lógico correto. O próximo já é outra coisa, né? O próximo já é arco-írisinho. Deixa eu ver. Vamos fazer então, ao invés de, vamos ficar na bolinha hoje, deixar o arco-íris para semana que vem. Vocês querem criar a gravidade? Não. A gravidade para a bola cair assim, por favor. Não. Sim. É muito fácil. Sim. É quase trivial, mas visualmente é muito divertido. Ok. Vamos pegar a nossa bolinha aqui, tá? Tudo bem? Nossa bolinha aqui. Ó, nossa bola do jeito que ela estava antes, tudo bem? Ó, nossa bola tem um VX e tem um VY, tá vendo? Só que a minha bolinha ela só vai cair, então eu vou ignorar o X por enquanto. Então minha bola não vai andar em X. Eu vou ter só o Y e o VY. Tiro o X. VY e Y. Então agora eu tenho uma bola que só desce. Peraí, esqueci alguma coisa aqui. Ah, tudo bem. Ah, eu tirei o X, né? Vou colocar o X só para poder colocar ela no centro da tela. Colocar ela no centro, não. Colocar um pouquinho lá em cima. O que seria lá em cima da tela? Olhando para as variáveis. Mas E a largura dividida por 2. não, em cima. Eu quero que ela fique no topo, mas quero que ela apareça inteira. 25. X, 25. Não, Y, 25. Por causa do raio. Peraí. O X no meio da tela vai ser largura dividido por 2. Eu quero que ela esteja no meio, mas aqui em cima, na bordinha. Seria 25. O número seria 20. Pensa em termos de variáveis, ao invés de pensar em 50. Então, Se eu só colocar ela aqui se eu colocar y igual a 0, ela vai estar no canto certo? Não, porque ela vai estar metade dela para fora, né? Ela vai estar assim, né? Vai aparecer metade. Como é que eu faço se ela baixar para o canto certo? Tamanho dividido por 2. Tamanho dividido por 2. Eu vou baixar ela, esse tantinho aqui, tamanho dividido por 2. Então, pelo menos ela está começando no canto certo. Tá? Ok? Então, a gente vai fazer agora a primeira modificação. Se ela chegar lá embaixo, tá vendo? O que acontece quando a gente bate? Quando a gente bate, por causa da colisão, a velocidade se inverte. Não é assim? Você tá indo, você joga uma bola, para simplificar, você joga uma bola no chão e ela chega no chão a 50 km por hora, exemplo. Supondo que é uma colisão elástica perfeita, exemplo. Ela volta com a mesma velocidade que ela foi.
Por isso que dá essa sensação. Ela vai, bate e aí ela volta com a mesma velocidade. Mas ela vai diminuindo, né? Mas por enquanto sem diminuir, tá? Vamos bater ela. Então, o que é que significa? Se ela sair da tela por baixo, eu vou inverter a velocidade para ela voltar subindo. Sucesso? Então, vamos lá. Qual é o teste que eu faço aqui? Se... Vamos lá. O que é que significa a bola tocar a bola da tela? Se y for igual A 400 não, porque se você botar a profundidade, vai ser o miolo da bola. A bola já vai atravessar a tela. Lembra? Tem que ser a ponta. Você tem que imaginar que a ponta dela vai bater. Se você colocar a tela inteira, ela vai atravessar a tela. Quando o centro dela chegar no fundo, aí ela voltaria. Eu não quero que seja o centro. Eu quero que seja a borda. Então, que posição é essa? Bem aqui. É o 400 vezes o da 400 menos o tamanho, não. Menos a metade. Menos a metade do tamanho. Então, o todo é a profundidade inteira menos a metade do tamanho da bola. Então, seria profundidade se o quê? Se o Y da bola for maior do que profundidade menos tamanho dividido por 2, Aí a velocidade inverte. eu coloco ela de volta no centro dela. Y recebe profundidade menos tamanho dividido por 2, ou seja, lembra, ela pode estar calculando, fazendo a conta e passar da tela, passar do ponto que ela deveria estar. Então você tem que consertar, logicamente, ela para o valor que ela deveria estar. Então, quando isso daí for fazer o cálculo, ou seja, ela está descendo, a altíssima velocidade, logicamente isso daqui vai te dar abaixo do chão. Aí o que é que você faz? Ajusta ela para o canto correto e manda ela de volta. Ou seja, o canto correto é exatamente esse e mandar de volta é VY recebe menos VY. Aqui pode ser um igual também, tá? Então, bora lá. A bola está descendo, vai tocar na borda, é porque eu fiz uma borda comprida demais. Vamos fazer uma menorzinha. 350, é porque vocês não estão vendo aqui, né? Pronto, aqui está o tamanho certinho. Tocou no canto certo, subiu, tá vendo? Beleza? E aí ela vai embora. Ok, mas como a gente pode instanciar ela para, num determinado momento, ela parar? Porque... Vamos lá. Imaginando que você soltou a bola lá de cima, qual é a velocidade com que ela começa? Zero. Então aí eu venho aqui em VY e coloco zero. Se eu só rodar, ela vai ficar o quê? Parada lá no topo. Então vamos lembrar do básico de física. A velocidade altera a posição. Não é isso que a gente está fazendo? Sim. E a aceleração altera quem? A velocidade. Que altera a posição. Que altera a posição. Então, ao invés de mexer na posição, eu vou mexer em quem? Na velocidade. Na velocidade. Vamos colocar só mais um. A cada rodada, a minha velocidade vai aumentar de mais um. Não é isso que acontece? Eu começo no 0, 1, que é isso que a aceleração faz, aumenta a velocidade. E olha que lindinho. Porque ainda tá zero lá em cima, não? Nossa, tanto simplesinho, consertando tudo, hein? Isso é muito Eu tô indo apontar. É muito divertido. Então ele vai pegando isso. Com ansiedade. É, exatamente. Copia o código, manda. Oi. Como é que a sua bolinha para? Como é que ela para? Porque em algum momento Ela cansa. vai baixar. A minha ainda não parou. Eu é plana, cara. A minha bola cansa. Não, meu Deus, não funciona. Sua bolinha é muito boa, né? Mais humanizada. A minha bola cansa. Tem que lembrar que ele é com o zero lá, né?
Oi. A minha tá pegando impulso. O zero tem que Tá. igual a zero. Tá pulando mais Eu tava fundamental. Vem igual a zero, vem Por que que eu tô tendo? por causa dos arredondamentos que ele tá fazendo. Faça o seguinte, manda mostrar a velocidade. Como é que a gente mostra? mais Print LN. Print, LN, VY. esse print ali, então. Ele só faz. Na tela. Porque eu tenho isso, tá? É print LN mesmo? Não, acho que muda, viu, no Java. Escrito. Aqui é console.log. É. Console.log. Errar, sabe? De graça, assim. Massa. Mas ele tá imprimindo a quantidade de vezes que ela tá indo? Não, né? Tá imprimindo. Tá vendo aqui a velocidade? Console.log. Menos 24, menos 23. No caso aqui, possa ela parar no chão, porque quando ela chega a zero, ela não pode passar disso, né? É. Aí ela é forçada a ficar. O que está acontecendo é que por conta dos arredondamentos, a velocidade está morrendo. Então vamos ajeitar os arredondamentos, vamos colocar isso daqui como ponto flutuante. Tá vendo que agora o meu VY não é mais um inteiro, né? Ele é um ponto flutuante. Então aqui 1.0. Como que a gente identifica que o problema de número inteiro? Oi. Mesmo assim. Ah, tu não para nunca? Tua bola tá tomando energético. Também tava sentindo. Que tá mesmo nisso. VY recebe menos VY. Não sei, o usuário do modo foi pro saco. Deixa eu lá. Encontrei. Não tá falando. Sei não porque que tá acontecendo isso. Deixa eu ver. Não, tá falando igual aqui, ó. É, mas só que quando eu botei o igual, ela ficou tipo assim, tá vendo que ela nunca baixa? Sei não porque que meu arredondamento tá endoidando aqui. Por que que minha bola tá parando, pai? Agora eu tô invocado. Criando conceito de gravidade sem querer. A minha bola tá parando, tá cansando minha bola. Você quer fazer com que ela não Como é que ela não vai? tira o igual da minha mente? Isso, deixa só Y maior que. Ah, Só tá. tira o igual. Não, o igual da minha mente. Isso, deixa só maior que. Ela não para mais. É verdade. É, agora vamos entender um pouquinho. Né, eu tava matando a bola antes que ela atravessasse o chão, né? Que legal. É legal, mas Eu também não tinha chegado no código. Por que ele não consegue? Ah, não, porque ela. Ih, mulher. ela tá parada. Isso é muito divertido. Próxima aula é montar um jogo. Aí uma coisa legal, tá vendo que a bola tá pulando aqui? A gente volta para aquele código que a gente estava, que ela batia nas paredes. Você dá um movimentozinho para a direita, ela vai começar assim. Tá, 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 tá. Mas sem mudar nada, ela já vai ficar só adicionar uns. É só ter um movimento horizontal. Tá. Vai fazer a curva certinho. Vamos lá. O que é que vocês sugerem de atividade para a semana que vem? Não sei não, vou deixar aí para que a atividade de você. Tá colocando condição pra gente poder se bater. Ah, entre colocar de alguma forma uma situação, tira um quadrado e uma bola assim, inventando 5 anos cada vez. Eu tô pensando em fazer. Não, deixa eu E aí, sugeriram aí, vocês querem que fique livre de novo? Porque se ficar livre, a gente vai acabar fazendo. Você vai acabar. Porque a gente vai fazer muita coisa esses dias. Aí, É. tipo, era muito difícil, porque quando a gente tava no primeiro dia. O problema, vamos lá, vamos entender qual é o desafio agora. Qualquer abstração nova é um desafio novo. Entendeu? Por exemplo, vocês viram que a quantidade de código que a gente fez aqui foi insignificante. Foi só um if e adicionar a velocidade, mas o efeito é totalmente diferente. Oi.
Sim. O que foi que a gente fez de diferente aqui, ó? Ao invés de mudar diretamente na posição, a gente mudou na velocidade. E isso fez toda a diferença. Lembra daquele random que a gente ficava jogando no X e no Y? A bola ficava meio louca. Se ao invés de jogar no X e no Y, eu jogasse o random no VX e no VY, ia ser a ideia da aceleração e a nossa bola ia ficar assim, ó. Ao invés de simplesmente ficar tremendo, ela ia estar com a velocidade alta, a velocidade abaixava e depois subia de novo, e depois baixava e depois subia de novo. Só brincando de fazer isso. Eu tô com dificuldade ainda, assim, pra assim, sair do abstrato, sabe? É difícil. Deixa eu fazer então outro exemplo. Volta para cá. Vou voltar para aquilo que a gente tinha antes, tá? Vamos de novo. Vamos do zero. Vamos do zero. Eu vou criar aqui o VX que a gente tinha. 0, 0, tá vendo? Voltar para aquilo que a gente já tinha. O VX e o VY. Tudo bem? E o X e o Y. E a bola começa no centro da tela. Volta tudo de novo. Bola no centro da tela é aqui, né? Profundidade dividido por 2. Bola no centro da tela, x e y igual a 0. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente fazia a nossa bola se mexer? Eu pegava o y. Tá botando a bola no centro já logo no começo? Começando do zero de novo, tá? O que é que. Começar do zero de novo? É só a bola parada aí no meio. Ok? Para fazer a nossa bola se mexer, o que é que a gente fazia? Pegava o x e aumentava de um número aleatório. Menos 10 até 10. E aí a nossa bola ficava com Parkinson. Se eu quisesse que ela mexesse também no y, o que é que eu fazia? Pegava o y e fazia ele variar por um número aleatório. Confere? Isso a gente já fez. Só que, magicamente, eu não tenho, assim, por causa disso, eu não tenho um senso de continuidade. Na rodada passada foi menos 10, agora vai ser 10. Então ela vai ficar assim, pulando de um canto para o outro. Como se eu estivesse teleportando ela de um local para o outro. O que é que dá o senso de continuidade para a gente? É ter um incremento constante. Ao invés de incrementar do nada de menos 10 para 10, eu posso fazer isso, ó. Mais Vx e mais Vy. Por que é que ela está parada? Porque Vx e Vy é zero. Porque Vx e Vy é zero. Se eu colocar o Vx para ser 0,5, o que é que vai acontecer? Ela vai para a direita. Começar a se mover para a direita. E se o meu Vy for menos 0,5? Ela vai começar a se mover na diagonal para cima. Ela vai começar a se mover assim. Beleza? Eu estou com a velocidade fixa. Toda rodada, a minha posição muda de acordo com a minha velocidade. Como a velocidade é fixa, o que acontece? O movimento dela é constante. Todo mundo junto? O que acontece se ao invés de variar, mexer na posição, eu mexer na velocidade? Entendeu? Antes a minha posição ia de 50 para 40 para 45 e ficava nesse futrinho. Agora, se eu mexer na velocidade, faz de conta que eu estou no 40 e a velocidade é 5. Na próxima eu vou estar onde? 35. No 40 mais 5. Ah, tá, 45. 45. Só que agora eu diminuí 1 na velocidade. 44. Agora eu diminuí 3 na velocidade. 41. Exatamente, tá vendo? Eu estou andando de pouquinho. Não. 40, eu estava no 40, aí era 5. Aumentou em 5. Aumentei em 45. Aí tira 1. Aí eu tirei 1 da velocidade. 44. Não. Eu tirei 1 da velocidade. 40. A velocidade era 5, tirei 1, agora é 4. Então, se eu estava no 45, eu vou pro
49. E a posição. 45 é a posição. Entendi, eu acho que era velocidade. Que agora eu estou mexendo na velocidade. Aí agora a minha velocidade é 4. Se eu tirar mais 3, eu estava com 49, agora eu vou para onde? 50. Por 50. Tá bom? Qual é o que é o interessante? Mexer na posição de cara faz com que ele fique nessa oscilação. Se eu mexo, ao invés de mexer na posição, eu mexo na velocidade e a velocidade mexe na posição, eu tenho uma ação mais fluida. Porque a minha velocidade não vai ficar de menos 10 para 10, para 20, para 30. Ela vai variar de 5 para 3, de 3 para 1, de 1 para menos 1. E a gente vai ter esse movimento mais harmônico. Bora fazer o teste. Vou fazer o meu Vx aumentar de 1. Se aumenta de 1, ele vai sempre acelerar. Concorda? Foi embora. E se ao invés de aumentar em 1, eu aumentar de random de menos 1 até 1. Ou seja, um frame ele vai estar acelerando, talvez, né? No outro frame ele vai estar freando. No outro frame ele vai se manter constante. Ele ainda foi embora. Vou fazer a mesma coisa no Y. Menos 1 e 1. Você vê que ela não é mais aquela coisa de teletransportar. Aí dá pra gente começar a controlar, né? Do jeito que tá aqui, como é aleatório, talvez a velocidade dele fique impossível. Como é que você controla para não ser maior do que 10? Bota um condicional. Como é que você controla para ele não sair da tela? Bota um condicional. Tá vendo que a minha cor ela é sempre amarela? Se eu só jogar o random na cor, o que é que vai acontecer? Vai ficar louca. E se eu não quisesse que ficasse louco? Ela muda, mas ela muda devagar. O que eu posso fazer? Hã? Não, Não, eu quero que ela mude, mas ao invés de ir do 200 para o 0, eu quero que ela vá do 200 para o 194 e depois para o 192. Na situação de como? Hã? Tipo, dá uma velocidade para ela, que nem a gente tem a velocidade. Dá uma taxa de modificação. Eu vou fazer só no R, tá bom? Eu vou criar aqui o R. O meu R vai começar com 200. Beleza? E aqui, ao invés de colocar 255, eu vou colocar o R. Mudou alguma coisa? Não, vai ser sempre o mesmo R. Sempre o mesmo valor de 200. Como é que eu faço para mudar? Random. Vou fazer aqui. Se eu colocar o random aqui dentro, adianta? Só uma vez. Não, porque você vai fazer uma vez. E se eu colocar o random, o R para mudar aqui? R mais random. Vou botar bem pouquinho, tá? De menos 1 até 1. O que é que vai acontecer? Talvez ela aumente, talvez ela diminua. Só que vai ser gradativo. Ela não vai pular daquele valor de 200, como a gente socava no random lá, para 0, para 15, para 20. Ela vai estar 200, na próxima 201, na próxima 202, na próxima talvez volte. O negócio é que a bola vai fugir da tela, né? A diferença daí é que ela tá variando entre números. Deixa eu travar a bola aqui para ela não sair do canto. A outra é a variável de números grandes. Ah, é verdade, tá no stroke. Tá no stroke, concordo. Deixa eu parar de mexer aqui. R, né? Ué, tá muito suave. Como é que eu boto isso aqui pra ficar melhor? Bota menos 2. Não, menos 5. Menos 5. De menos 5 a 5. Tá mudando de cor essa carniça? Acho que não. Tá mudando de cor não. Por quê? Eu já vi.
executado antes da mudança. Porque o fio só está sendo executado uma vez. Antes da mudança. Ah, sim. Então, para ela mudar o tempo todo, Ela tem que sair dali e voltar pra lá. tem que mudar o fio de canto. Porque ele. Mas aí. Porque o fio onde está separado, ele só está ali uma vez. Então ele só vai mudar de cor cada vez que você está o programa. Se você botar ele dentro do draw, ele vai mudar na frente. Não. Não, mas aí não faz sentido porque, de qualquer forma, o número R do fio ia ficar mudando. Não ia. Na real, É só que ele não ia atualizar o fio. O R ia mudar. Tá mudando de cor. Porque ele já tá preso. Ele já está pressionando. R. tá mudando de função. Ele Tá mudando de cor. Tem que Tá? prestar bastante. É porque é muito pouco. Mas Se eu, com menos 20. deixa eu fazer nos dois, tá? Let. Vamos fazer. R vai começar com 150. G vai começar em 150. B vai começar em 150. E aí eu vou passar o R, o G e o B. E aí eu vou alterar o R, alterar o G e alterar o B. Mandar um oi. Aumenta o nível de mudança. Bota 20. Coloca 20, porque aí dá pra ver mais. mas eu já dá pra. Agora não. Agora dá. Porque era muito suave, era a mudança muito sutil. Sutil. Quando era só o R, era. Agora fica melhor, né? Só que tem algumas coisas que não fazem muito sentido, como por exemplo. Ué, tem tanta coisa legal para fazer. E se eu tirar o background daqui? O que é que vai acontecer? Não, se eu tirar o background daqui, eu deixo de apagar o histórico, né? É, só que como a bola não se mexe, não adianta ter histórico. E se a bola começar a se mexer? Aí ele vai tratar o Vai pra tratar alteração da bola. X mais VX, Y mais VY. Mas fica feito legal. Fica parecendo aqueles LED de cemitério. É, mas ela tá indo embora, né? Volte aqui, bolinha. Bota o quê? Mouse. Mouse X? Mouse. Aqui no... Não, Por quê? porque quando você vai mexer o mouse, ela Ah, sim, mas é aqui, ó. É mouse... Qual é o valor? Mouse X? Eu acho que ele pega o valor. Então não é mais, é igual. Ah, tá vendo? Mas tem que tirar essa borda, né? Essa borda tá estragando nossa brincadeira. Como é que tira a borda? Não. Assim? Não. E é a função. Cara, é muito. Ah, isso. Ah, Ele fica mais e depois lembra desse amarelo, né? hã? Mas é contínua, né? A mudança de cor, porque a gente colocou para ser gradativo. Mas depois, quando for botar pra gerar, ele vai ficar Não mudou dentro mesmo. dela, ele não gera. Ficou muito tempo no vídeo. Por que que não tá apagando? Porque eu parei de limpar a tela, eu tirei o background. Tudo isso que foi pintado vai ficar quando mandar o código? Não. Porque ele tá pegando o valor do círculo naquele momento e deixando aqui. Aí como eu não apago a tela, mesmo que o valor mude, não tá apagando. Mas vamos rodar de novo. Aí vai zerar tudo? Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Parece muito pessoa. E aí, sugestões? Porque eu tenho medo de pedir uma coisa que não faça sentido, ou seja difícil, e aí vocês não consigam sair do canto. Porque tudo é novo, né? Qualquer coisinha que a gente mude dá um resultado completamente diferente. Então, Gente, café com código foi muito eficaz, não? A gente pegou aqui, É verdade. olhou um pro outro e disse, ei, fez a tarefa.
Não. A gente veio. Pô, mano. Os monitores, almoço, não, os monitores estavam. É almoço, Muito bem, gente. ACC, né? Almoço com código. Muito bom, gente. Se vocês puderem frequentar, vocês Se vocês puderem, foi muito bom mesmo. E foi lotado, né? É todo dia. Depois de meio-dia. O rapaz que nem era do monitor da nossa turma recebeu a gente super bem. Foi. Qual é a sala? Essa, aqui Lab 2. Aí ia falar com o senhor pra dizer que ela também não tinha conseguido resolver. Tudo bem. É todos os dias, de meio-dia até a hora que começa a aula, né? Até 1h30. Aí eu estava entupido de gente, né? Tava pra soltar um rato aqui pra ver se o povo corria. E o quarto que não teve ir embora. É, o almoço não pode ficar pra todo mundo. É livre pra toda a sala. Ok, então vamos lá. Sugestão. Vou deixar livre, pedir para vocês fazerem uma arte livre para vocês, tá certo? Mas assim, como atividade. Como atividade, vamos tentar fazer. Coisa que envolva movimentos. É porque a gente não viu ainda a interação com o mouse nem teclado, né? Porque, por exemplo, se a gente tivesse visto a interação, a gente podia fazer para toda vez que apertar alguma coisa, interagir com as teclinhas. Hã? Qual é o... Então, vamos logo dar uma olhada nele. Qual é ele? Barry. Entendi. Mas apresenta agora, não? Tá tempo não dele. Dá? Eu não sei não. Deixa eu procurar aqui como é que usa teclas. Aqui. Um técnico de informática. Aqui. Peraí, vocês. P5. Deve ser fácil. P5 aqui. Professor, Oi. Que time? Tá na hora de sair. 7 minutos, professor, nós temos que Que time? fazer chamada. Nossa, mas principal. Será que tem o Keep Press? Tem o Keep Press também. Keep Press. Mas tem que criar a função. Eu não quero fazer isso, não. Ok, então assim, vou deixar livre, tudo bem. Aí eu vou ficar com a Isa pensando em atividades para passar como motivação ou como desafio. E aí, se eu conseguir pensar em alguma coisa legal, eu sugiro lá no grupo para vocês fazerem, tá? Pratiquem, refaçam as atividades. A planilha. Esqueci da planilha. Vou ter que mandar depois.